nos dias de hoje e que irão passar no percorrer da semana. Somos gratos ao Mestre Jesus, somos gratos a essa linda casa de oração, somos gratos pelos benfeitores espirituais que estão no nosso redor, na nossa caminhada, nos auxiliando, nos amparando, cuidando de nós com tanta amorosidade, para que assim possamos nos fortalecer para enfrentar as nossas dificuldades tão necessárias para cada um de nós na nossa caminhada. Que o Mestre Jesus seja sempre o nosso modelo e guia, e que o Evangelho seja a nossa bússola maior. Dias difíceis, cada um de nós vivemos, mas estamos de pé e sejamos gratos por isso. Nos enche de luz, levando o lenitivo necessário para todos nós, para os nossos familiares, para os nossos queridos irmãos que estão acamados nos leitos de hospitais, para os nossos irmãos encarcerados, para os nossos queridos irmãozinhos que estão nos orfanatos, para aqueles que estão nas ruas, nesse mundo tão cruel que é o das drogas, mas que são acolhidos por esses benfeitores, porque ninguém fica à deriva nessa caminhada. Vamos expandindo a nossa energia de amor e de paz para os 4 cantos deste universo, abrindo um clarão de harmonia e de luz, amparando a todos nós e amparando aqueles necessitados, também os nossos irmãos que estão desencarnados e que hoje estão conosco nesse momento. Que possamos receber os benefícios aqui de hoje, desta doutrinária, e esses benefícios que já estão sendo distribuídos por cada um de nós que aqui se encontra nesse salão, envolvendo cada um de nós. Em especial, eu peço que envolva o nosso querido irmão, que irá discorrer e fará o seu trabalho lindíssimo na noite de hoje. Envolva ele nessa energia de amor, de luz e de paz, para que ele traga a sua mensagem com muita amorosidade. Pai nosso que estais nos céus, santificado, Senhor, seja sempre o teu nome. Venha a nós o teu reino de amor. Seja sempre feita a tua vontade, assim na terra como também nos céus. O pão nosso que cada dia dá-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas e as nossas ofensas, à medida que devemos também perdoar aqueles que nos tenham ofendido. Mas não deixeis cair mais uma vez em tentações e livra-nos de todos os males. Que assim seja. E assim, eu convido o nosso querido irmão, que contribui tanto conosco nessa casa linda, James Ney, que se faça presente para o seu trabalho da noite. Seja muito bem-vindo, meu querido. Muito boa noite, meus caros irmãos. Que o Senhor da vida ilumine os nossos corações, as nossas jornadas. Para mim é sempre uma alegria de retornar a esta casa de oração que nos atende.
especialmente este ano 2025, quando nós estamos comemorando os 2025 anos do Evangelho de Jesus na Terra. Já se passaram 2 milênios e 25 anos quando o amor esteve na Terra. Quando o amor colocou suas pegadas aqui no solo terreno, o mundo não seria mais o mesmo, porque este grande avatar divino iria nos apresentar uma proposta para a grande revolução na mente e no coração de cada um de nós. O tema proposto para as nossas reflexões é do capítulo 17, Sede perfeitos, como o meu Pai Celestial é perfeito. E dentro desse tema, há um tema psicografado na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, ao tempo de Kardec, em Paris, o ano de 1863, quando o professor Rivail recebe uma comunicação na cidade de Bordeaux, uma das cidades da França. E esse espírito, que se identifica apenas como um espírito protetor, ele vai tecer comentários do ponto de vista espiritual, o homem no mundo, o que é estar no mundo, o que é estar mergulhado no mundo de César. Dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. E como é que nós estamos nos comportando nesses dias atuais em que cada um tem enfrentado essa frase dita pelo místico espanhol João da Cruz. João da Cruz, ele era um gigante da alma. Ele foi contemporâneo de Teresa d'Ávila há quase 4 séculos atrás, na Espanha. Este grande místico, ele tinha aproximadamente quase 1,50 m de altura, ele era baixinho. Mas na linha do tempo, nós sabemos que a vida espiritual é outra, e que nós estamos aqui na Terra em um estágio muito breve. No ano de 1990, na década de 90, esse espírito, João da Cruz, junto com outra entidade espiritual. Eu vou pontuar algo aqui para os caros amigos. João da Cruz foi um místico católico. Ele bebia da fonte católica. Os princípios ético-moral de João da Cruz, ele era católico. Só que Dr. Elzio, que foi um eminente jurista brasileiro aqui na Bahia, ele já desencarnou já há muitos anos. Dr. Elzio, com a sua mediunidade intuitiva, inspirativa, iria receber comunicação intuitiva de João da Cruz, como também de Yogi, o místico indiano Yogi. O espírito de Yogi, que viveu na Índia, no mundo espiritual, se reencontra com João da Cruz, um místico indiano e um místico católico. E nas barreiras da eternidade, ambos resolvem traçar uma comunicação psicofônica intuitiva para Dr. Elzio.
e ele vai publicar o livro Divina Presença, Comentários Mediúnicos de João da Cruz e Yogi. Eu estou utilizando esse livro como introdução do tema do Evangelho, o homem no mundo. Esses dois místicos, católico e o outro indiano, ele iria dizer algo que me fez refletir na introdução do livro, cujo título se diz Advertência. Advertência para o homem no mundo. Advertência para os 8 bilhões de seres humanos é a população atual do planeta Terra. E olha o recado que João da Cruz, o Espírito Yogi, Espírito, nos diz. 3 amigos encontravam-se no campo quando uma imensa... 3 amigos encontravam-se no campo quando uma imensa luz de brilho inexcedível e singular transparecia, surgiu à frente deles, vinda do horizonte. 3 amigos encontravam-se em um campo aberto quando uma imensa luz de brilho inexcedível e singular transparecia, surgiu à frente deles, vinda do horizonte. Um deles fugiu, o outro ficou paralisado e fechou os olhos com o anteparo das mãos. O terceiro mergulhou nela. O primeiro fugiu porque não suportou a intensidade da luz. O segundo ficou estático, ficou paralisado diante da imensidade daquela luz que brilhava. E o terceiro, na introdução desta obra, Yogi vai dizer, o terceiro mergulhou nela. E qual de nós nos identificamos com o primeiro, que fugiu da luz da verdade? O segundo, que ficou paralisado, estático, sem acreditar, tipo Tomé? Ou o terceiro, que mergulhou nela, mergulhou na luz da verdade? Mas, nessa introdução, o espírito de João da Cruz e Yogi iria dizer, mas há um quarto que eu vou colocar, vai dizer João da Cruz. Colocarei um quarto. E ele diz assim, disse-nos que se a história não se destinasse ao prefácio do livro, o autor espiritual teria introduzido um quarto amigo que afirmaria, eu acho que esse quarto amigo, eu não vi coisa alguma. Está aí, os 4 homens no mundo. Dentre esses 4 homens, o ser humano no mundo, somos aqueles da atualidade que foge da verdade nos dias de turbulências emocionais que nós estamos passando. Este homem do mundo é o segundo que ficou paralisado e colocou o anteparo para não aceitar a verdade que é o Evangelho de Jesus para o mundo. Ou somos o terceiro, mergulhei na luz, aceitou a verdade do Evangelho do Cristo como bússola de orientação para a jornada espiritual, a autoaceitação do homem no mundo? Ou somos o quarto homem? Eu não vi coisa alguma.
Diante da luz do mundo, diante da verdade, o homem pode conquistar o prazer dos sentidos, mas prazer não é felicidade, vai afirmar João da Cruz. Prazer não é felicidade. O homem no mundo, o homem pode conquistar o prazer dos sentidos. E quais são os prazeres do sentido que nós, ora, estamos sentindo? Mas prazer não é felicidade. O homem pode repousar o corpo físico, mas este repouso não é felicidade. O homem pode conquistar o mundo, mas esta conquista não é felicidade. Só há felicidade em Deus. A única felicidade, Deus. Porque o capítulo do Evangelho 17, sede perfeito, como o Pai Celestial é perfeito. Para que a gente seja perfeito, você tem que estar mergulhado na inteireza da consciência divina, do divino que é o Pai. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Vós só poderá sentir a presença do Pai só através de mim, porque eu sou a luz do mundo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o homem no mundo, na expressão da transitoriedade do mundo de César, mas buscando-nos a nossa espiritualidade, espiritualização. Não importa, vai dizer Yogi, agora o místico indiano. Essa colocação de Yogi, ele diz, não importa se você está colocado na vida terrena, entre negócios, problemas, deveres profissionais, faça sua mente colocar-se nas alturas, a fim de aspirar o divino. Aí já não importam os espinhos da jornada de cada um de nós. Você terá a felicidade perfeita que brilhará em sua vida, e as rosas do divino jamais fernecem quando nós estamos transformados pelo ecrã, pela luminosidade desta alma de luz, como o grande farol vem iluminar a noite escura da alma do homem em trânsito pelas pegadas de um mundo em grande litígio, como muito bem colocou Amélia Sacramento Rodrigues. Portanto, Yogi, João da Cruz, parafraseando este capítulo, sede perfeito, e para ser perfeito, temos que passar por estágios de autoconhecimento, de mergulho em si mesmo, não mergulhar no outro, mas mergulhar em você mesmo. E lá, na Paris do século XIX, após 60 anos da Revolução Francesa, o mundo é sacudido com as comunicações psicofônicas desses espíritos que vêm do mundo da imortalidade ditar código de ética comportamental para o homem no mundo. E esse espírito que se identifica como protetor, ele vai nos dizer: o sentimento de piedade deve sempre animar o coração daqueles que se reúnem sob o olhar do Senhor. O sentimento de piedade, esse sentimento de compaixão, de altruísmo, implorando a assistência
dos bons espíritos, é o que nós morejamos, é o que nós aspiramos, é o que nós buscamos. Esse sentimento de purificar a nossa alma escura, que ainda transita pelos equívocos dos nossos próprios erros, enquanto estamos mergulhados nesta carcaça chamada corpo físico, e que cada um se expressa com a sua modelagem física de acordo com o tipo de comportamento mental e espiritual que nós estabelecemos com as nossas relações, com os nossos familiares, com os nossos amigos. Purificai, portanto, os vossos corações, meus amigos, vai dizer a mensagem. Não consiste que pensamentos fúteis não se permitam que os teus pensamentos equivocados, mundanos, não se permitam que os pensamentos mundanos os perturbem, modificando e alterando o seu estado emocional. Porque nos nossos dias atuais sofremos de uma doença, de crises existenciais. Estamos, no dizer do querido irmão João da Cruz, estamos vivendo a noite escura da alma. Vocês não estão vendo? Vocês não estão enxergando? Qual dos 4 vocês se encaixam? No primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto? Eu não vi nada. Porque as dores que nós estamos sofrendo, os nossos conflitos existenciais, os milhões de depressivos, 500 milhões na atualidade, segundo a OMS, 500 milhões de seres humanos sofrem da fibromialgia, a doença da alma, a fibromialgia, tem esfacelado almas, especialmente o universo feminino. O universo feminino tem sofrido muito com esses traumas psicológicos, psicossomáticos, e que vem atingindo a fibra da alma do universo feminino muito mais do que o universo masculino, porque é caracterizado mais uma doença feminina, a doença da alma das mulheres, por vários fatores psicossomáticos. Isso faz parte porque para o Criador não existe sexo masculino e feminino. Nós somos almas, espíritos em trânsito nesta mãe Gaia, permanecendo ora no corpo masculino, ora no corpo feminino, expressando os seus karmas, as suas expiações, os seus sofrimentos. Karma, expiação e provação nesse mundo de César é consequência das atitudes, das ações de cada um de nós. Será que a gente ainda não parou para pensar que karma, provação e expiação é consequência da atitude vossa, nossa, de todos? O pensamento cria a vida que procuramos. Você é o que pensa. E o que está pensando agora? Positivo ou negativo? O homem do mundo se expressa, vai dizer o texto, da forma com os equipamentos que Deus lhe proporcionou. Se você recebeu talentos, transforme este talento em pérolas e leve essas pérolas, multiplique a quantidade de pérolas para outros,
Mas se você é do tal que multiplica espinhos, amanhã você vai colher espinhos. Porque o homem no mundo, vai dizer esse espírito na sociedade parisiense de estudos espíritas: não penseis, porém, que ao vos exortar incessantemente a prece e a evocação mental, queremos levar-vos a viver uma vida mística. Não pense que estar todos os dias meditando em um templo ecumênico, em um templo cristão, seja lá a denominação que vos dê ao templo em que vocês estão veiculados, mas são templos místicos como este aqui, na qual nós nos comunicamos, é um templo místico. E aqui, neste quadrante, neste cenáculo, é um templo místico de busca de religiosidade, de busca de espiritualidade. E esse texto vai dizer que vos mantenha fora das leis da sociedade em que estáis condenados a viver. Não viver com os homens do vosso tempo, como deve viver os homens, sacrificai-vos às necessidades e até mesmo às frivolidades. As frivolidades do mundo mudando, as nossas frivolidades. Perdemos tempo, o tempo urge, há uma necessidade de aproveitarmos, sim, esta encarnação vossa, nossa. Aproveitem enquanto é tempo, desde uma criança que está aqui neste cenáculo, até o homem de idade mais avançada aqui neste cenáculo. Aproveitem, não percam a oportunidade desta encarnação. Enquanto a criança ainda tem a infantilidade de uma criança, a jovialidade de uma criança, e pensa como uma criança, assim como os homens de cabelos brancos, na curva da senectude, ora, neste cenáculo místico, já de cabelo branco. É oportunidade, mesmo na senectude, no nível dos 80 primaveras, não é isso? 80 primaveras, 80 anos. É o momento. Eu já estou velho. Não, você não está velho, porque a alma não envelhece. O que envelhece é a indumentária na qual nós nos expressamos, como aura nós nos comunicamos. O que vocês precisam aprender, que a fonte do Evangelho do Cristo é uma fonte inesgotável, e vocês estão perdendo a oportunidade única, ímpar, de ser o novo homem do mundo para o alvorecer de uma nova humanidade. Porque se tanto fala de um mundo de regeneração, não é isso? Para o mundo de provações, não é isso? E porque nós vivemos transitando pelos gabinetes do ódio da humanidade, porque se utilizam a tecnologia que tão avançaram. Por que utilizar a inteligência, a tecnologia nesses instrumentos teleguiados e jogam contra os próprios irmãos da humanidade, como se chamam? Drone, usando a tecnologia para matar, para destruir. E ao mesmo tempo há um equívoco. Não dá para entender
Como o homem no mundo se equivoca consigo mesmo, é a sombra, como disse aquele que aqui esteve na terra no início do século passado, um austríaco que mergulhou nos meandros da psique humana, Carl Gustav Jung, um espírito eminente que veio das paragens de regiões tão sublimes para nos apresentar a proposta de uma psicologia profunda da alma. Ele vai dizer que o homem tem o seu lado sombra e o seu lado luz, e que nós, este homem no mundo, ele está constantemente em uma guerra sem comparação. A maior guerra que vem acontecendo na humanidade é a guerra interna que vós encontram-se agora. Não é mais a Primeira Guerra Mundial, que no início do século XX dizimou milhões de almas encarnadas. Não mais a guerra por insanidade da cabeça de um homem de 1,40 m de altura, aquele homem, quando colocou as suas pegadas na terra, ele tinha uma insignificância biológica, uma significância na tua aparência. O povo da raça alemã não dava importância pelas suas caracteres, pela sua fisionomia. Ele era um indivíduo eminentemente no padrão de vocês, como homem, sem nenhuma aparência de beleza estética. Ele usava sapatos, tentava usar roupas para dar uma dimensão de ser um homem maior, e ele iria mudar a história da humanidade, levaria para os covios dos sofrimentos humanos o advento da Segunda Guerra Mundial. E eu estou falando de um homem que também fez parte do mundo, era um homem no mundo, e que seria conhecido por vós como Adolf Hitler em alemão. E a Terceira Guerra Mundial, que hoje nós estamos vivendo, não é mais as armas, não é mais os conflitos bélicos, mas são as armas morais. A Terceira Guerra Mundial já está em curso, e vocês não viram? Com a mensagem do nosso querido Yogi, 4 amigos. A Terceira Guerra Mundial é a mudança de paradigma, como vós o chamais. A Terceira Guerra Mundial é a mudança de comportamento. Mudem o teu comportamento, o vosso comportamento. É o momento de mudança. A luz está mais brilhante. A luz do mundo que o Cristo, o nosso avatar divino, ele asseverou: eu sou a luz do mundo, a luz da verdade está brilhando. E quando a luz da verdade brilha, a nossa sombra, como disse o austríaco, a sombra que ainda permeia em nós, como os psicoterapeutas, os psicólogos terrestres, vai falar da psique humana, da sombra. E temos o self, que é a luz. Essa é a guerra íntima vossa, a guerra íntima de cada um de vocês. Ora, neste exato momento, do outro lado do hemisfério terrestre, milhões de almas estão em guerras internas. E precisamos nos unificarmos na bandeira que foi estendida no alto plano ou altiplano, como queira entender.
em terras brasileiras, pelo nosso guia e orientador espiritual deste território espiritual chamado Brasil, ou Brasis, Deus, Cristo e caridade, pelo magnânimo de todos, o nosso querido, nosso orientador espiritual, irmão Ismael. Sejamos nesta guerra moral, nesta guerra ética, não modificar o outro, mas modifique você. Não aponte o erro do outro. Se você quer ser um homem do mundo, um homem pacificado com vós mesmo, pacifique com a vossa alma. Ao se pacificar com a vossa alma, você vai se pacificar com a vossa alma. O amado estará no amado. Você será amado pelo amado, porque o amado é o Pai. E você é o filho do amado, porque nós somos amados. Fostes chamados ao contato de espíritos de natureza diversas, de caracteres antagônicos. Não melindrai a nenhum daqueles com quem vos se encontram. Não se melindrem com aqueles que cruzam os teus caminhos, como eu não me melindrei por aqueles que cruzaram a minha calçada no passado. Quantos espinhos eu recebi ao longo da minha jornada. Não reclame dos vossos espinhos, porque cada um recebe os espinhos porque assim mereceu. É justo e merecido o que eu estou passando? É justo e merecido o que cada um de vocês, de vós, está passando? A resposta está em você. Estais sempre alegres e contentes, mas com a alegria de uma boa consciência e a ventura do herdeiro do céu, que conta os dias que o aproxima de sua herança. Somos herdeiros desta grande herança da riqueza espiritual. Viver na terra é viver com alegria. Transforme as tempestades das vossas vidas em bonanças. Alegria de viver. Aquele gigante da alma, quando ele colocou as suas pegadas no mês de março, no calendário vosso terrestre, era o mês de março da era Nissan, na Galileia. O irmão Sol já brilhava nos primeiros horários do calendário da Galileia. Aquele jovem de 1,75 m de altura, a sua estrutura biológica, com aquele cabelo comprido, cor de âmbar. Os raios solares penetravam entre as deixas daquele jovem de 30 anos de primavera. Caminhava descalço com a sua túnica, ao lado da luz do mundo, porque ele é a luz do mundo, em direção a uns pescadores que chegaram com a sua barca de uma pesca durante a madrugada no mar da Galileia, ou no mar de Genezaré, como vocês se expressam. Ele se aproxima daqueles pescadores. Haviam aproximadamente 2 barcas, e entre elas tinha
aquele que mais tarde seria a rocha da humanidade, conhecido como Simão Pedro, a rocha. O avatar divino se aproxima e pergunta a Simão: tu desejas pescar alma para o reino da casa de meu pai? Aquele pescador foi envolvido pelo campo de luz. Aquele pescador foi tocado nas fibras íntimas do ser da tua alma. O olhar daquele jovem enigmático telementalizou e tocou o pensamento, a alma daquele homem do mundo, porque eles eram o homem do mundo, aqueles primeiros discípulos que transitaram na terra e deixaram páginas e exemplos para todos nós, eram homens do mundo. A Ruth era um homem do mundo, e aqueles homens, sendo homem do mundo, deu o seu testemunho ao holocausto pessoal, ao ser crucificado, e não vacilou em vossa fé. Não vacilem em vossa fé. Como Simão Pedro não vacilou, ele se redimiu, não com Cristo, porque o Cristo deixou a mensagem, ele iria se redimir com ele mesmo, quando ele foi ser crucificado, o homem do mundo, e que os centuriões do governo de César, ou dos Césares, como se expressam, tentaram crucificá-lo na mesma posição que o Cristo foi crucificado, e ele respondeu: eu não mereço ser crucificado. Na mesma posição que o mestre, que o governador espiritual da terra, crucifiquem a mim de cabeça para baixo. Coloque a cruz de cabeça para baixo. Os centuriões, os eunucos, pegaram aquela madeira de grande peso, aproximadamente 60 quilos, o total da cruz de Simão. Prenderam ele na cruz e colocaram ele de cabeça para a mãe terra e os pés para o cosmos de vidro. Porque se enterrasse, o crucificasse na mesma postura do Cristo, ele ficaria olhando mais para a terra, para os pés, mas ele foi crucificado de cabeça para baixo, para olhar a constelação que iria transitar no momento em que ele estava dando seus últimos suspiros. Simão Pedro, nos seus últimos suspiros, o homem do mundo, morrendo agonizante, contemplava as constelações, as estrelas que transitavam no olhar daquele homem do mundo, e ele não vacilou no teu testemunho de fé. Porque a perfeição de Simão e dos discípulos, como disse o Cristo, encontra-se inteiramente na prática da caridade. Simão, Bar Jonas, tu desejas pescar alma para a casa do meu pai? A vida de Simão mudou. Simão, para tu seres perfeito como o meu Pai Celestial é perfeito,
Pratique a caridade, Simão, de forma incondicional. Pois os deveres da caridade abrangem todas as posições sociais, desde a mais ínfima até a mais elevada. O homem que vivesse isolado, os homens que se isolam, quem de vocês estão se isolando? Por que vocês se isolam? Porque ficam no calabouço da tua própria alma escondida, não se permitindo que a luz chegue até o teu quarto íntimo? Porque você se entrega e se trancafia dentro do teu quarto, se isolam, não se permitindo que a luz chegue a vocês, e vocês ficam reclamando de quê? E por que reclamam? Se vocês são os responsáveis pelas suas desditas, pelas suas tragédias, pelos seus sofrimentos, porque vocês ficam presos ou presas dentro do teu quarto, se isolam, como alguns místicos que não querem ter conta com o homem do mundo, porque ele, o filho dos filhos maiores, o pastor, ele se envolveu socialmente, e nós nos trancafiamos dentro do nosso quarto, se isola. Quanto mais você se isola, mais você vai sofrer, porque o sofrimento é proporcional pelo o livre arbítrio, livre escolha. E qual é a tua escolha, minha jovem? Qual está sendo a tua escolha? Já pensou? Qual é a tua escolha? Então não se queixem e não adentre a este cenáculo místico em que ora nós transitamos. Não se queixem a direção desta vossa casa que vos atendem. Não se queixem. Deixe a queixa do lado de fora e abram as vossas almas e deixe a mensagem do Cristo tocar a vossa alma. Me pediram para ler esse texto. O homem que vivesse isolado não teria como exercer a caridade. O homem que procura viver isolado não terá a oportunidade de viver a caridade. E o que é a caridade na linguagem terrestre? No dicionário que tanto se encontra nas prateleiras das bibliotecas da terra, o que é a caridade? Já pensaram? O que é a caridade? A caridade é um bilhete, é um passaporte para você entrar no reino da luz. Porque iria dizer os pensadores da vossa codificação espírita na terra, fora da caridade não há salvação. E por que não praticam a caridade?
O homem que vivesse isolado não teria como exercer a caridade, somente no contato com os semelhantes. Nas lutas mais penosas, ele encontra a ocasião de praticá-la. São nos momentos das lutas, das dores, dos sofrimentos humanos que devemos exercermos a caridade. Aquele que se isola, portanto, priva-se voluntariamente do mais poderoso meio de perfeição, só tendo de pensar em si. Uma vida é a de um egoísta. Eu não entendo essa palavra egoísta. Não consigo compreender por que esta palavra egoísmo, por que essa vossa palavra egoísmo ainda transita na sociedade, com todo esse desenvolvimento tecnológico, científico, a nanotecnologia. Avançamos, vós avançastes em tecnologia, mas por que essa palavra egoísmo ainda permeia em vossos corações? É um indicativo que o vírus, a bactéria do egoísmo, faz você sofrer. Não imagine, portanto, que para viver em constante comunicação conosco, não imaginem, se vocês desejam estar sempre em comunicação conosco quem? Apenas nós, que estamos fora das vestes físicas. E que ora nós utilizamos o instrumento de comunicação para se expressar. O corpo encarcera uma alma transitória, mas quando nós não estamos na linguagem dos espíritas encarnado, estamos com a consciência livre, em que vocês chamam de espíritos eternos. Não imagineis, portanto, para que viver em constante comunicação conosco, para viver sob o olhar do Senhor, seja preciso entregar-se ao silício e cobrir-se de cinzas. Não ainda uma vez, sede feliz no quadro das necessidades humanas. Busque a felicidade. Não entre jamais um pensamento ou um ato que possa ofender a Deus ou fazer que se leve a entender por que você está ofendendo a Deus. Você ofende a Deus quando você não cumpre as leis que estão escritas na contabilidade divina. Porque amanhã, cada um que aqui se encontra neste cenáculo místico vai responder. Porque ora estamos do lado de cá, ora estamos do outro lado. O homem do mundo é aquele homem que busca ter a inteireza da espiritualidade ou da espiritualização, como vos falam os místicos da terra. O querido irmão nosso, Yogani, o Yogananda, o nosso outro místico, João da Cruz, o nosso professor, o homem do mundo, paz, Cristo, caridade, para que as vossas almas sejam tocadas
pela mensagem de Yogi e de João da Cruz. Namastê. O que falar, né? Sejamos gratos, mais uma vez, por essa linda mensagem dessa noite, proferida por nosso querido irmão James. Basicamente, a gente viu como somos agraciados pelos nossos irmãos dessa linda casa de oração, que nos trouxe reflexões maravilhosas para o nosso caminhar, nos convidando a essa transformação tão necessária para nós como espíritos aqui encarnados, que necessitamos agora, mais do que nunca, correr em busca dessa transformação. Como diz, o mundo está transformando, um mundo de provas e expiações, transgredindo para um mundo de regeneração. E o convite está a todo instante para nós. O que estamos fazendo de fato, fazendo dessa oportunidade que a cada dia, a cada instante é dado para nós? Que não percamos o tempo, né, com coisas fúteis, que não serve para o nosso adiantamento, que não serve para essa nossa transformação tão necessária. E assim, agradecemos ao James, né, por essa linda mensagem da noite de hoje. Somos gratos, meu querido irmão, por você trazer tão belamente, com muita amorosidade, né, a mensagem da nossa doutrinária de hoje. E assim a gente vai, enquanto o nosso querido Gene coloca os avisos da noite, a gente vai fazer o sorteio do livro do nosso querido irmão Alberto Lemos, Reatando Laços. Meninas, por favor. De 1 a 47, seu Edson. De 1 a 47. 25. Nadir. Minha querida. Que seja alimento para sua alma. Verdade. E assim a gente vai passando os avisos da noite, dando continuidade amanhã à nossa segunda reunião pública, né, trazendo o nosso querido irmão André Maciel, que é o nosso convidado. Ele vai trazer o de que precisa o espírito para ser salvo. Amanhã, às 19 horas, aqui na nossa linda CEGEP, a nossa segunda doutrinária da semana. Próximo? Só? E não percamos de estudar, né, Diálogos Espíritas, nosso programa do canal do YouTube, todas as quartas-feiras. E agora, a gente está com estudo, né, do livro Nosso Lar. Começou semana passada, não foi? Já estamos na terceira semana? Então, não percam, gente. É um estudo maravilhoso. A oportunidade de conhecer essas lindas obras de André Luiz, iniciando com o livro Nosso Lar. É um estudo maravilhoso, participativo. Vocês podem estar no site fazendo perguntas, né? E vai se discorrer maravilhosamente, sim. Não percam de estudar.
A gente precisa disso. Então, Diálogos Espíritas, todas as quartas-feiras, no nosso canal do YouTube, a partir das 19 horas, tá? E, para mais um aviso, a nossa casa agora, gente, está cheio de... Temos muitos eventos agora nesse período de 2025. E a nossa juventude, ela está proferindo um evento agora no mês de março. E para falar sobre o evento, eu vou convidar a nossa querida irmã Mari, né? Sobre esse evento que nós iremos, junto com a juventude, proferir. Boa noite a todos. Então, nossa evangelização começou ontem, foi lindo, fizemos um balinho de carnaval maravilhoso, balinho do tipo Titinga. Foi, ó... E fizemos o nosso primeiro encontro também com a nossa juventude maravilhosa. E aí, o que é que a gente precisa? Botar os jovens para trabalhar. Então, hoje, eu estou trazendo a notícia para vocês todos. Então, fiquem bem atentos ao que eu vou dizer. Que vamos repetir um evento que lá atrás a juventude fez e que foi maravilhoso. Então, no dia 16 de março, é um domingo. Domingo a gente acorda mais tarde e pensa assim: ah, se eu pudesse tomar um café de hotel hoje. Vai poder tomar um café de hotel pela bagatela de R$20, que os nossos jovens estão fazendo os convites para vender. E não se assustem, porque a partir de amanhã eles estarão aqui. Tio, vai poder dar quanto? Tio, compra o bilhete na minha mão. Não compra no da tia Néa, não. Compra na minha mão que eu preciso vender. Então, a gente vai vender. E qual é o objetivo desse café da manhã? O primeiro objetivo é a gente confraternizar, bater papo, jogar a conversa fora de importância, né? Então, a gente joga fora, mas fora que vai contagiar todo mundo. E a renda do café vai ser metade. Metade vai para a juventude que precisa ir para o congresso em abril, que vai ser em Feira de Santana. E a outra metade é para a nossa Semana do Livro, que vai acontecer em abril. Então, isso eu já estou dizendo, que todo mundo gasta pouco no carnaval, deixa R$20 separadinho para aquele big café de hotel que nós vamos fazer aqui no primeiro andar. Mas a gente vai avisando e pedindo também. Aguardem que a lista das doações está chegando. Como sempre. Então, gente, não percam essa oportunidade, tá? E vamos estar aqui, os jovens vão estar aqui toda a frente aqui nas doutrinárias, tanto da segunda quanto do domingo, até a gente concluir, né? Esse café da manhã lindo, que eu tenho certeza que vai ser maravilhoso para todos nós. E não deixem também, viu, gente, de contribuir com a casa, não, os trabalhos da casa, a cantina. Eu passei lá na cantina, a cantina está assim, ó, cheia de quitutes maravilhosos. A gente alimenta a alma, mas também alimenta o corpo, tá? Não deixem de passar lá na cantina, não, tá? Temos a nossa livraria, temos o nosso bazar. A casa necessita, de fato, da nossa ajuda, né? Porque manter uma casa linda dessa não é fácil. Então, contribuam também, tá? E assim, eu vou convidar o nosso querido... os estudos, muito importante. Nossos estudos já iniciaram terça-feira passada, né? Nas terças-feiras, a partir das 19 horas, temos estudo do ESG 1, ESG 2, Livro dos Espíritos. Na quarta-feira, nós temos o estudo de educação mediúnica, mas a educação mediúnica é só para quem já iniciou o ano passado, tá certo? Então, não deixem de vir estudar. Quem é iniciante, vem para o ESG 1, tá certo? Quem já estudou o ESG 1, pode estar ingressando no ESG 2. E tem o Livro dos Espíritos também. Vamos alimentar a nossa alma, né? Com conhecimento. E eu vou convidar agora o nosso querido irmão James para que ele possa proferir a prece de encerramento. E os nossos queridos irmãos passistas, eles podem já estar se posicionando para que a gente possa estar fazendo o passe coletivo, tá certo?
Uma boa noite a todos. Senhor, Mestre Jesus, timoneiro da humanidade, aqui vieste, Senhor, para os fracos, oprimidos. Estamos nesta casa que tanto tem nos acolhido ao longo de mais meio século, que já se corporificaram nesta comunidade que nos atende. A mística desta casa acolhedora, na presença desses avatares divinos, desses irmãos fora do vaso físico, que se dedicam totalmente para atender as nossas necessidades, que são tantas. Derramai-vos as lágrimas de alegria, porque Jesus é a alegria dos homens. E vós sois as luzes infinitas que brilham como pirilampos no céu estrelado. E cada estrela em que vós olhastes para o céu é a face da tua alma que tu refletes. Sejam as pequenas estrelas brilhando neste mundo em trânsito, e que o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo seja a bússola de orientação da nossa alma, conduzindo-nos ao porto seguro da eternidade. Pai, que estais, glorificado seja o teu santo nome. Venha a nós ao vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje e sempre. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a todos aqueles que tenhamos ofendidos. Não nos deixeis cairmos em nossas tentações. Permitam-nos, Senhor, que cada alma que aqui transita nesta casa mística, sejamos os paladinos do amor. Paz, gratidão. Namastê.